Recebo pela primeira vez, depois de 1000 edições do programa, com alegria e satisfação, o empresário, né, ex-vereador, ex-secretário municipal de Fazenda, né, um grande estanciano, Gervásio Almeida. Meu caro Gervásio, boa tarde, satisfação em recebê-lo. Boa tarde, Domingos Machado, boa tarde, Estância, boa tarde, nossos companheiros, amigos, é uma honra, um prazer imenso estar aqui, Dominguinho, ao seu lado. Essa emissora que já estive aqui algumas vezes, mas pela primeira vez aqui no a oportunidade de estar no Microfonia, né? Eu já tive a alegria também e a honra de saber que o senhor, sempre que tem agenda, acompanha a nossa programação aqui, o Microfonia. É verdade, sempre eu gosto. Obrigado, viu? É um horário bom que a gente terminou de almoçar, descansando, a gente bota sempre ali e está acompanhando, né? Eu gosto bastante da programação da Mar Azul. O senhor foi um dos homens mais próximos, sobretudo na segunda gestão, do prefeito Walter Cardoso Costa. O prefeito Walter Cardoso Costa, no último dia 5 de abril, completaria 89 anos, né? E hoje está completando 22 anos, 22 anos de falecimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi essa experiência, né, de politicamente conviver, participar. Na primeira gestão do prefeito Walter Cardoso, o senhor não participou? Não, foi em 76. Foi de 76 a 82? A 82, né? Foram 6 anos. 6 anos, Foram aquelas duas gestões de 6 anos. Foi a primeira do Dr. Walter e depois a primeira de Carlos Magno, né? Exato. A outra gestão de Dr. Walter foi a gestão em que 89, né? Ele se elegeu em 88, né? Ele assume em 89 e fica até 92. 92. Dessa o senhor participou? Sim, dessa participei. Queria que o senhor falasse sobre ela. Olha, Walter Cardoso hoje estaria... E do personagem, né? Walter Cardoso hoje estaria completando 689 se estivesse entre a gente aqui. Os 22 anos hoje de falecido, dia 13, né? De dezembro. Walter Cardoso, filho da cidade de Arauá, mas se formou em medicina na Bahia, e assim que se formou ele veio formar o quadro de médico de Estância, né? E naquela época, em exemplo, do Bahia, que foi de Salvador, veio para aqui também, Paulo Amaral, então aqueles médicos que... Doutor Zé Augusto também se formou lá. Doutor Zé Augusto também se formou lá, e no final já veio também para Estância também, é aqueles médicos que mantinha toda a questão da saúde de distância ali, trabalhar. E Walter Cardoso tem um diferencial. Ele é um médico, naquela época se formava em clínico geral. Hoje, depois veio suas especializações. Mas Walter Cardoso tinha uma habilidade tão grande na medicina, como o doutor Paulo também e outros médicos daquela época, que eles faziam até uma série de atividades médicas que hoje são especialidades, né? As especializações. Então, até parte ele fazia. Eu lembro de uma passagem, se não me falha a memória... E não era ginecologista. Não era ginecologista. Era clínico geral. Me parece, uma das filhas do ex-deputado federal, Cleo Nâncio, e deu problema no parto, faz que Walter Cardoso que fez a cesárea. Walter Cardoso. Então, Walter Cardoso, como a gente popular, né, encanava braço, fazia aquilo tudo, tal, medicina. E em 1970, né? 70, me parece, foi em 1970 foi. Ele se elegeu, candidato, se elegeu a deputado estadual. Estadual. Então começou essa trajetória política aí. Em 1970 se elegeu deputado, depois deputado, foram 2 mandatos. Em 76, aí sim. Ele é candidato a prefeito. Ele é candidato a prefeito, pega o mandato aí, e aí nesse primeiro mandato, aí foi aquele mandato meio que veio trabalhar por Estância. Então, hoje nós temos o maior bairro da cidade, que é a Cidade Nova, que tem o nome dele. Homenageia ele, maior de algumas cidades. Várias, né, Giovanni? Várias, me parece Canhoba tem 2.000 e poucas pessoas. Aí General Mainá, né? Canhoba, então, Telha, né? Tem algumas cidades, várias cidades. Coloca aí dentro e a Cidade Nova ainda supera de população. É um complexo, exatamente. Né? Naquele mandato, ele já como prefeito, aí vem os grandes, vem o Francão, Conjunto Pedro Barrisqueiro, o primeiro conjunto foi ele, o conjunto Ulisses Vieira. E outro diferencial, que na construção ali, quando ele tomou a decisão, e vou atender os mais pobres, aquele pessoal que não tem residência, e vou pegar esse local com esse terreno, era ele, com um trator na frente, o tratorista atrás, dele abrindo as ruas. Eu quero aqui, eu quero por aqui e tal. Depois chamou as pessoas e destruiu. E distribuiu, né? Aquela avenida ali, chamada Avenida Jornalista Augusto Gomes, ele abriu aquela reta ali, até hoje andei a caixa d'água lá em cima. Era ele na frente, marcando, e quero por aqui o trator, abrir essa avenidona aqui. Depois abriu a outra, aquela Zeca do Forte. Sim. E depois fez o circo por cá, que é aquela
aquela que chamava Pia Pabiribinha, é o nome Tem a Frei Damião. Tem a Frei Damião. Que é o Caminho do Abaís. Exatamente, que chama Caminho do Abaís. Camilo Calazans. Camilo Calazans. Então tem a jornalista, a Zéga do Forte e a Camilo Calazans, né? Que vai dar Camilo Calazans, corta ali as duas, né? As duas, né? E ele abriu, então, as grandes obras, eu digo, o político, nós temos sempre assim. São Paulo, quando fala em São Paulo, lá quem cresceu, desenvolveu São Paulo, Paulo Maluf. A Bahia, quando fala, então, Carlos Magalhães. Aracaju, Sérgio fala, foi João Alves. E está em Walter Cardoso Costa, que deu esse impulso para tudo isso crescer. No segundo mandato que nós participamos, Domingos, também vieram as outras obras dele. Sim. Aí veio outros conjuntos, Valadares, veio o conjunto Santo Antônio, veio o calçamento do loteamento São Jorge, veio o calçamento de muitas ruas ali da Cidade Nova, e veio esse trabalho, a gente foi numerar todo esse trabalho, e ele estaria sempre à frente. Ô Gervásio, e do ponto de vista político, ele também, até hoje, por exemplo, Zé Nelson, foi ele que lançou na política, né? Sim, Carlos Magno. Foi ele que lançou na política, né? Carlos Magno chegou aqui recém-formado. O doutor Valdo chegou, pegou ele aqui. Rapaz, você dá para política, você vai ser quando é prefeito. O Carlos Magno ainda iniciando aquilo ali. O próprio Nivaldo Silva, que foi vice dele, no primeiro mandato, foi vice, né? Então, muita gente. Antônio Pastel também e a nível de Estado, o doutor Valdo fez o nome político. Né? Ele é aquele que o homem estava ali destemido, aquele combatente, aquele homem que estava ali sempre reivindicando tal, ocupou várias funções no Estado, INAMPES, INSS, IPES, trabalhou em vários hospitais daquilo ali, deixou uma família lindíssima, hoje estaria fazendo quase 4 décadas casado com Dona Júlia, uma pessoa maravilhosa, seus 5 filhos, todos aqui, pessoas maravilhosas que a Estância nunca esquece dele, e Dona Júlia, que está sempre no meio da gente, participando de tudo, essa pessoa que tem um coração bondoso, aquele jeito dela, mas aquele coração aberto. Então, Walter Cardoso, Domingos, na administração dele começou em 89, da qual nós participamos, foi um desempenho total. Parece que ele fazia o seguinte, olha, o que eu comecei... O professor Palomares está acompanhando, né? Participou também. Então, ele disse, olha, o que eu fiz na minha primeira gestão, e não outros passaram, não deram continuidade, eu vou dar continuidade, vou acrescentar mais coisas que a Estância precisa. Então, ele tinha essa visão, né, de engrandecer, né? Então, a gente vê, eu lembro um dia desse conversando, eu lembrava do Marcelo Deda, finado, ele tinha essa mesma visão, né, de querer crescer. Desenvolvimentista, né? Era a mesma visão ali, eu sempre lembro disso, né? Então, Walter Cardoso foi esse nome que deixou, esse político que todos lembram, relembram dele, e a história e a distância nunca vai deixar de estar lá, escrito em seus anais, a Walter Cardoso Costa, viu? Ô Gervásio, ele foi prefeito numa época de muita inflação, né? Uma época em que o Brasil estava vivendo uma outra realidade econômica. E aí, quando ele foi prefeito, o senhor era exatamente secretário de Fazenda, de Finanças dele. De Finanças. Como é que se dava a questão da valorização do servidor público num período inflacionário como aquele período? Queria que o senhor falasse um pouco. Aquele período, me parece, o presidente era Sarney, pegou um período de Sarney ali, sim, né? Sim. E mudava de secretário de ministro da Fazenda todo o tempo, mas da Nobra, aquele Recuber e outro, Wilson Funaro, né? E mudava porque ninguém conseguia controlar a inflação, né? Inflação grande. Então, nós chegamos ali, eu tenho uma ideia, eu converso com meu filho, ele fica assim rindo, eu digo, pode acreditar que foi isso. A gente tem um valor de dinheiro diariamente. O salário mínimo mudava diariamente, o salário mínimo. Você dormia hoje, amanhã era outra. Trocamos de moeda 3 vezes nesse período. Era real, URV, era uma série de coisas. Então, a gente teve que conviver com todas essas transformações que era diariamente, Domingo, isso aí tudo, né? E assim, nós como município, a gente tinha que estar atento, controlando, que os repasses chegavam ou atrasavam, o governo federal criou até, a gente participava, os fiscais do Sarney, naquela época, que era para estar no supermercado olhando os preços que era remarcado, e botava lá por URV, 10 URV, metade do URV era um negócio sério, né? Então, a economia do município, uma arrecadação que não era uma arrecadação grande, mas era uma arrecadação que era controlada direitinho, era empregado naquilo que era necessário. Porque, como hoje vem a arrecadação, isso aqui é destinado para a saúde, aqui é para a educação, e vamos fazer os complementos, que há necessidade de fazer esses complementos, né? Mas o rigor da coisa era grande daquilo ali, né?
É tanto que fizemos administração, não ficamos devendo nada a ninguém, tudo direitinho. O senhor só lembra... que tem um controle total das contas. Né? Abraçar o mestre Zeno Santos. Gervásio, secretários que eram colegas do senhor naquela época, o senhor lembra aí? Quem era que era da educação? Nós tivemos Celina Montalvão, professora Celina Montalvão, Miguel, que era de cultura, Miguel Viana, a esposa do doutor Ivaldo, foi assistente social uma época, me parece. Doutora Analice. Analice. A gente tinha mais Palomar, chefe de gabinete. Aguinaldo Ramos, também, que era administração, chefe de administração, Aguinaldo Ramos já foi falecido, né? Na saúde, a gente teve uma época que teve o doutor Zé Augusto, que ele teve uma passagem para saída. Analice teve uma passagem também pela saúde. Dona Julinha, ação social. Educação, falamos, né? Estradas, meu Deus. Equivalente a obras hoje? Equivalente a obras. Então a gente tinha essa turma toda aí e tal, e sentava, conversava, vamos ver isso, vamos ver aquilo, a gente participava, e graças a Deus fizemos uma grande gestão para a instância, que a instância não esquece. A relação com a Câmara, na época eram quantos vereadores? 17? Não, na época era o quê? 12, 11 ou era 13, um negócio desse, foi bastante polêmica. Essa convivência com a Câmara, sempre eu digo, todas as câmaras têm uma convivência meio, né, laica com as câmaras, né? E nós passamos por isso, mas houve a compreensão dos vereadores da época, né? Houve o entendimento na época e tudo deu certo direitinho. Sempre tem aquela polêmica na aprovação do orçamento, né? E orçamento, por mais bem feito que você faça, Domingo, no final do ano sempre tem que ter uns ajustes. Se as coisas vão se alinhando em caminho diferente e tal, vão encaminhando, precisa. E é nesse momento, justamente, que a Câmara, né? Precisamos estar lá na Câmara, tal, debatendo, mostrando aquilo ali e tal. Mas graças a Deus, deu tudo certo, tudo correu bem, todos somos amigos e tudo em paz, graças a Deus. Caro Jonas Duval, boa tarde. Boa tarde, Miguel Machado, boa tarde, Raimundo Melo, boa tarde ao Gervásio Almeida, seu grande entrevistado. O que me trouxe aqui rapidamente no seu programa, Dominguinhos, diante da fala, né, que eu quero aqui parabenizar, é bom quando a gente vê um entrevistado, assim, relatar o conhecimento e desenvolvimento dessa cidade, como ele bem relatou aí sobre a gestão e o prefeito Walter Cardoso, na época, quando abriu o bairro Cidade Nova. E eu queria fazer uma pergunta a ele, porque eu já ouvi uma pessoa falando de uma forma assim, que ocorreu na época, falas e pessoas aqui da cidade, né, que ele não precisa citar o nome, é claro, que eram contra, né, a abertura do bairro Cidade Nova. Diziam que na época, né, o bairro Cidade Nova não iria surgir, que aquilo era improvável. Ou seja, tinham pessoas na cidade da Estância, aqui no centro da cidade, que eram contra, né, o surgimento do bairro Cidade Nova na época. Mas Dr. Walter, com muita determinação e uma visão visionária, né, e de crescimento, um homem que pensava o futuro e na frente e grande, né, ele até se propôs a ser morador do bairro quando era prefeito e assim construiu uma casa e foi morar lá, né, para que as pessoas incentivassem mais ainda as pessoas a fazerem suas casas, irem morar no bairro Cidade Nova, para que fosse povoado. Então eu queria saber do Gervásio Almeida, eu tenho certeza que ele tem muito conhecimento vasto, né, do todo o ocorrimento desse crescimento desse bairro, quando ele surgiu, se houve realmente essas falas contra o crescimento e o surgimento do bairro Cidade Nova. Porque uma coisa parecida, aí Dominguinhos pode perceber, e ele, claro, no momento da Estância, Dominguinhos, é que pensar grande nessa cidade, no atual momento, está sendo difícil, né? A gente está vendo aí a vinda de uma universidade para a cidade, e quando você cita uma localidade que possa alavancar e crescer a cidade, tem pessoas que falam contra, não quer que seja lá, né? A gente está num momento atual da cidade, certo. E se você pensar futuramente em crescimento maior, tem pessoas que são contra, foi como eu coloquei até aqui, que a universidade pode ir para a área litorânea, inclusive surgiu até um cidadão aí, né, um empresário aqui da cidade, que é o filho do saudoso prefeito Nivaldo Silva, a doar um terreno lá na área litorânea, mas tem pessoas que é contra, né, a essa colocação, né, dessa universidade para outra área a ser alavancada a cidade. Então eu queria saber se no momento do bairro Cidade Nova surgiu pessoas contra o surgimento desse bairro.
No mais, Dominguinho, eu agradeço o espaço, parabéns pela entrevista, o entrevistado, a todos uma boa tarde. Muito obrigado pela sua compreensão. Meu caro Fábio Manuel, rapidamente. Boa tarde, Dominguinhos. Boa tarde, Raimundo Melo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gervásio. Ô, Dominguinhos, eu queria fazer uma pergunta aqui a Gervásio. Pois não. O Alto Cardoso é de uma geração dos anos 40, nasceu, aliás, dos anos 30, nasceu em 34, se tivesse vivo tinha 89 anos, e faleceu em 13 de dezembro de 2001. Ele é um dos maiores, eu pergunto a Gervásio, o contador, se ele concorda com esse meu pensamento. Alto Cardoso é um dos grandes líderes que Estância já teve, foi deputado estadual, um cara destemido, de origem conservadora, mas um político que era líder na região sul. Hoje não temos mais líder. Não temos líder como tinha. Alto Cardoso era um homem destemido, um homem corajoso, um médico excelente. Não tenho o que dizer como médico. Minha família tem gratidão a Valdo Cardoso, um médico excelente. Eu que eu diga que tinha uma prima Rita Sobral, ela tinha 10 anos. Ela hoje tem 60. Ela sobreviveu graças aos braços de Valdo Cardoso, uma cirurgia que ele fez. Um dos maiores cirurgiões do Nordeste, é conhecido como um dos maiores. A minha pergunta é, Valdo Cardoso, por ser um homem visionário, ele teve essa visão. Estância hoje é reflexo dos anos 70, quando ele fundou a Cidade Nova. É um dos maiores líderes que Estância já teve, apesar de ter mais líderes, mas um dos maiores líderes pela sua origem, a sua coragem. Meu caro Fábio, pra gente fechar, porque eu tô com um pouco tempo. Essa é a minha pergunta, mas eu quero dizer que você concorda com esse pensamento meu aí, que Valdo Cardoso é um dos maiores líderes que a Estância já teve. Uma boa tarde. Obrigado pela sua compreensão. Meu caro Gervásio. Olha, a primeira pergunta, na questão da Cidade Nova do amigo, para bem. Do Jonas. Olha, Jonas, a gente parte do seguinte princípio. Nunca vamos fazer algo que vai agradar a todos. Sempre desagrada alguns. E lá não foi diferente. Desagradou sim algumas pessoas, tal. Walter aí, Walter maluco, vai fazer uma cidade, isso aqui, tal. Mas ele totalmente destemido e foi e fez. E está aí o resultado. Sempre a gente vai encontrar algumas barreiras. Nada é com facilidade. E assim na vida política, na vida do administrador. E não foi diferente da vida do Dr. Walter não, como administrador. Só que ele, pelo jeito dele, ele foi e fez e mostrou que estava correto e está aí o resultado. Um bairro que hoje é maior do que umas 10 cidades aqui de Sergipe. Então, a gente vai encontrar isso, mas a gente tem que ter coragem de fazer as coisas. Só rapidinho, Dominguinho, dar um exemplo. Fica à vontade. Quando o João foi fazer aquela ponte, Aracaju Barra, quantos aqui em Sergipe disseram, isso é um louco, esse homem não faz isso não. Ele fez em tempo recorde aquilo ali. Então, sempre acontecer isso na vida. Agora, na pergunta do Fábio, olha, Fábio, sim, ele foi uma grande liderança, e um exemplo da liderança é estar aqui. Ele colocou na política, elegeu Carlos Magno, ele colocou na política e outras pessoas aí levou à frente. Então isso faz parte do líder. Aquele que é líder, ele sabe conduzir o processo, ele sabe olhar para as pessoas e que tem um perfil que possa também trilhar naquele mesmo caminho. Então ele era um líder, hoje nós não temos líder, infelizmente, Estância, não temos lideranças. A verdade é essa. E a grande prova que nós não temos liderança é no processo eleitoral. Pronto, o exemplo está aí. Nossos votos não ficam aqui, eles vão para fora. E Ivan Leite não é uma liderança? Olha, quando eu digo liderança, é aquela liderança que agrega todos os eleitores e tem numa votação, ele traz para ali mais da metade, 70% dos votos. Por exemplo, Lagarto. Veja a votação para deputado estadual, deputado federal, os votos do Lagarto ficam onde? De Lagarto, Itabaiana, e aí vai à frente. O prefeito Gilson também vai nessa direção? Vai, não sei, vai ter a prova aí, porque na eleição para deputado, a maioria dos votos não ficaram em instância não. Se for olhar os votos válidos, apurados em instância, foram para candidatos de fora. Eu não quero dizer que eles não mereçam não, mas a liderança ela sabe agregar aonde o eleitor vai reconhecer aquelas pessoas que estão sendo conduzidas e vão realmente votar naquele que são da cidade. E isso valoriza o processo eleitoral, isso valoriza a cidade, isso faz com que a cidade cresça, isso faz com que aqueles políticos que estão lá à frente tome decisões favoráveis à cidade. E nós desejamos muito isso, deixa a desejar a instância com isso. Está aí a briga da universidade, onde ele relatou. Aquela encrenca, vai para lá, volta para cá, para ali, aquilo ali. Termina a gente correndo um risco, Dominguinho, de perder.
Termina correndo essa tal dessa divergência que encontra. Quando você tem um líder, não, ele sabe conduzir esse processo, aí todos vão chegar e ver, olha, é aqui está certo, aqui está correto, fulano tem razão. Mas nós não temos isso aqui em instância. Gervásio, 92, o senhor se elege vereador naquela eleição, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, naquela eleição, essa nossa candidatura, e a candidatura foi aceita, né, fui votado em todas as urnas de instância, né? O interessante ali, naquela eleição, foi eleito 2 domingos, né? Que era dominguinho. Não, nós somos 96. 96 seguinte, né? Seguinte, foi interessante. Quando eu deixei a Câmara, elegeram os 2 domingos, dominguinho chamava, né? O PT elege pela primeira vez, o PT sai na eleição de 92, mas não elege ninguém, só elege 96. Em 96, né? 2, né? Interessante que foram os 2 dominguinhos. Naquela eleição nossa ali, nós participamos, tal, a instância aceitou o nosso nome, fomos votados em todas as urnas, procuramos fazer o nosso trabalho como vereador, o prefeito da época foi Nivaldo Silva, né, que não concluiu o mandato. Naquele processo eleitoral, onde foi feita uma composição, que a candidata de Dr. Walter foi Raimunda Soares, tendo o Dr. João Batista como vice, né? Só que Nivaldo Silva, junto com o pessoal, com o Ivan, isso aí se elegeram, política é isso, né? São os acordos que você faz e tem uns que dão certo e outros não, né? Mas na questão foi que tudo correu bem, tudo andou para frente e tal, cumprimos o nosso mandato. O senhor foi candidato em 96? Sim, fui candidato em 96, uma eleição bastante tumultuada tal, e não tivemos êxito, ficamos como primeiro suplente, perdemos a eleição com a diferença, me parece, que outro candidato junto com o nosso partido era Ban, Ban, que era casado com a filha de... Do ex-vereador Zé Bispo Santos, né? Zé de Vita, né? Nós perdemos, parece, com a diferença de 10 votos, ou foi 6 votos, um negócio desse, né? Ok, o Aécio Sacramento diz, boa tarde, Dominguinho, os ouvintes do programa Microfonia e o entrevistado Gervásio Almeida. Parabéns pela entrevista. Gervásio tem muita história para contar em várias áreas, diz aqui o Aécio Sacramento. O filho de Dona Lourdes e o esposo de Dona Joana no bairro Bonfim acompanhando a gente. Gervásio, com relação e o senhor de lá para cá não conseguiu mais voltar para o parlamento. E em algumas eleições o senhor não participou como candidato. Desistiu da política ou... Não desisti da política. Nos afastamos como candidato, né? Apenas candidato, né? Depois daquilo ali, eu pretendei uma candidatura a deputado estadual. Sim. Eu tive aqui dentro de distância, naquela época... quase foram 998 votos, né? Para uma época daquela bem distante, é uma votação boa, né? Expressiva, né? Pelo partido do PAN, né? Sim. Eu fui o mais votado aqui naquela época para deputado estadual, né? Leopoldo também foi candidato a deputado estadual, também naquela época. Humberto Aline foi candidato a deputado federal, né? E depois me candidatei mais uma vez vereador e nós deixamos de participar como candidato, né? Mas participamos sim do processo eleitoral, né? Procurando ver aquilo que for melhor para a instância, quem são os candidatos, né? E poder ajudar naquilo que for possível, né? Gervásio, numa palavra, numa frase, como é que o senhor definiria o personagem político, o líder político Walter Cardoso Costa? Homem de visão, homem destemido, homem que só pensava no bem de instância. Eu quero agradecer ao senhor pela gentileza e pela generosidade de ter vindo aqui à nossa bancada e nos concedido essa entrevista, uma entrevista leve, informativa, uma entrevista em que a gente rememora várias questões de distância, sobre a nossa Zona Norte, o bairro Cidade Nova, também tratado como bairro Walter Cardoso, em homenagem ao seu criador. Além de termos passeado por eleições, termos falado aqui sobre Asteco, é sempre uma alegria e uma satisfação poder recebê-lo. Fique à vontade para as considerações finais. E disponha sempre do programa, amigo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando com o povo de Estância e falando sobre uma pessoa tão importante para a Estância, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Estância, né? Eu lembrava que agora foi inaugurada uma mini rodoviária de Cidade Nova, mas já teve uma mini rodoviária de Cidade Nova lá e foi na gestão de Walter Cardoso também, né? Então, só tenho que agradecer a tudo e fica aqui o nosso sincero agradecimento e a disposição para aquilo que eu possa ajudar a Estância. Obrigado, Gervásio. Grande abraço, irmão. Vereador Misor Dantas, prazer receber nossos estúdios. Bom dia. Bom dia de Santi, bom dia Wanda, bom dia Eric. Prazer em conhecê-lo, Eric, filho de Augusto, jornalista.
Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo esse grandioso programa. Muita honra para mim, de Santi, ser escolhido para expor a vida política, começando certamente com a vida pessoal, desse grande político que Estância teve, esse grande prefeito, deputado, Dr. Walter Cardoso Costa. Quero aqui, de início, agradecer a Fábio Francão por ter aberto, juntamente com a Marazu FM, o seu programa, essa grande oportunidade. Fábio, muito obrigado. O Fábio é um visionário, é pensador, é inquieto, mas é muito inteligente. Eu quero aqui registrar minha gratidão a Fábio Francão por essa iniciativa de me convidar. Eu estive essa semana conversando com o Quinho, Quinho Penal, o filho do Dr. Walter, dizendo que daria essa entrevista, e algumas pessoas estão aguardando. Algumas pessoas pensando até que a entrevista seria política. Mas veja bem, Dr. Walter Cardoso foi no meu ponto de vista, eu faço questão de reiterar, foi um dos grandes políticos do Brasil. Apenas 2 políticos no Brasil tiveram a visão macro no sentido que eu vou falar agora. Foi Juscelino Kubitschek, quando chegou naquele Planalto, aquela área sem nada, e disse: aqui eu vou construir Brasília, aqui eu vou construir a capital do Brasil, em razão de o Rio de Janeiro estar pequeno já, e o Brasil crescerá tanto que aqui será a melhor área. E as pessoas, de início, muitas pessoas pensaram que ele estava louco, quando ele criou lá um palácio governamental, o Palácio do Catete, e aquela história toda de Brasília. E aqui na cidade de Estância, Dr. Walter Cardoso. Dr. Walter Cardoso, da cidade de Arauá, nasceu em 1934, na cidade de Arauá, filho de Laura Costa, Cardoso Costa e Joaquim Nascimento Costa, e formou-se em medicina na Faculdade da Bahia. A Bahia, naquela época, era referência na medicina. Lourival Batista, Augusto Franco, e Dr. Walter Cardoso também formou-se na Bahia. Interessante de Santi, que logo cedo ele já começou a desbravar na área da medicina. Dr. Walter formou-se, salvo engano, com 26 anos, em 1960, ele formou-se em medicina com 26 anos. E um ponto importante é que ele não ficou no estado da Bahia, ele poderia ter ficado em Salvador, porque ele foi um bom médico, um excelente médico, mas ele escolheu a cidade de Estância. Voltou para Sergipe, instalou-se aqui na cidade de Estância. Ele era irmão de seu Valdir, da loteria, irmão de seu Alizir, que foi presidente que foi vereador, chegou a ser prefeito, foi secretário municipal, de Dona Diva, e teve outra irmã que eu esqueci o nome agora. Instalou-se aqui como médico. E foi Dr. Walter que fez a primeira cesariana na cidade de Estância. Instalou-se como médico, fazendo aquele atendimento de hospital, no Hospital Regional Amparo de Maria, trabalhou em hospitais em Aracaju, Hospital da Polícia, Hospital Clínica Santa Lúcia, mas a referência maior de Dr. Walter como médico foi na cidade de Estância e na região. Certamente, Estância sempre foi polo. Então, ser médico em Estância era ser médico em Arauá, em Umbaúba, em Cristinápolis, nessas cidades circunvizinhas. Instalou-se aqui como médico e, como eu disse, foi uma grande referência. Aquele médico humanitário, aquele médico que ia à casa das pessoas. Foi Dr. Walter que inaugurou aqui na cidade de Estância, eu lendo a biografia dele, fazendo algumas pesquisas, inaugurou essa questão de um médico ir na casa da pessoa, de um médico cuidar da pessoa também em casa. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Dr. Walter, eu tinha em torno de uns 4 anos, uma irmã minha adoeceu e não veio para o hospital, e Dr. Walter foi, acho que é o microfone aqui, e Dr. Walter foi à minha casa. Lembro ele chegando lá em casa, em um Fusca, sozinho, com a maletinha de médico, e a primeira vez que eu tinha visto um médico, e ele foi à minha casa, lá no bairro Santa Cruz, na Rua da Barra, atendeu minha irmã, e minha irmã, graças a Deus, e aos cuidados de Dr. Walter, ela foi curada. Minha mãe tinha uma gratidão imensa a Dr. Walter Cardoso Costa por esse grande gesto dele, porque nós éramos uma família muito humilde, da cidade de Estância, e eu tenho essa referência de forma familiar e de forma pessoal. Mas aí, já em 1970, Dr. Walter elegeu-se deputado estadual. E desde o início, como político, foi um político desbravador, corajoso, de palavra, sim, sim, sim era sim, não era não.
É, como temperamental também, né? Exatamente, ele era determinado. Dr. Walter não mandava recado. Dr. Walter é de uma época... Chegaremos lá. Então ele elegeu-se deputado estadual e desde aquele momento foi um excelente deputado estadual. Fez uma forte referência da cidade de Estância no parlamento estadual, na Alese. E aí, deputado estadual, ele candidatou-se em 1976 a prefeito da cidade de Estância. Seu vice foi Nivaldo Silva, seu vice-prefeito. E aí foi que Estância passou a conhecer mais ainda Walter Cardoso como político, além de médico, político. Porque foi Dr. Walter Cardoso que chegou numa área aqui na cidade de Estância e olhou assim e disse: eu vou doar esses terrenos aqui para o povo, de início o povo mais carente. E o interessante no bairro Cidade Nova, que é o bairro Walter Cardoso Costa, é que ele não vendeu, ele não abriu para nenhuma imobiliária. A prefeitura, a própria prefeitura, a gestão de Dr. Walter foi quem administrou a criação da Cidade Nova, do início ao final da sua gestão. Interessante que, veja como o Dr. Walter era visionário. Ele já fez um bairro com uma avenida. Poucas cidades, ou quase nenhuma cidade de interior do estado de Sergipe, tem um bairro que tem uma avenida. Ele projetou o bairro Cidade Nova, já com a avenida e com as ruas, se você perceber, as ruas da Cidade Nova são quase todas para o lado esquerdo. Abriu-se a avenida e aí ele começou a fazer doação. Com isso, ele abriu a possibilidade de várias pessoas de outros estados virem morar aqui na cidade de Estância. Foi o Dr. Walter. Antes não tinha tanta gente de fora morando na cidade de Estância. Foi ele. E outra coisa, a comparação que eu faço com o Dr. Walter Cardoso com o Juscelino Kubitschek é que ele abriu espaço para que as pessoas pobres pudessem ter sua casa, mas ele deixou espaço para todas as igrejas, católicas e evangélicas. Ele deixou espaço para um mercado, para uma feira central, e ele deixou espaço, fazendo doação, para que o comércio se expandisse. Veja o comércio da Cidade Nova como está. Ali foi uma visão macro do Dr. Walter. Na avenida principal, você pode observar que do lado direito da Cidade Nova, a maioria, depois passou a ser o lado esquerdo, mas a maioria já era casa comercial. Ele criou uma estrutura tão bonita que hoje o resultado está lá há mais de 46 anos com essa visão. Então abriu-se a Cidade Nova e as pessoas começaram a construir suas casas. E ele doando as casas, doando os terrenos e as pessoas construindo a casa. Ponto 3 importante, além dessa visão da estrutura, da arquitetura da Cidade Nova, das ruas criando uma avenida e praças. Pode observar que na entrada da Cidade Nova tem escola, posto médico e uma grande praça que dá as boas-vindas a quem chega ao bairro Cidade Nova. Ele fez uma casa e nessa casa ele residiu com a sua família, no bairro Cidade Nova. O interessante é que ele poderia ter feito a casa dele na entrada do bairro. A visão dele era tão macro que ele fez no final, ali, descendo quase para Biriba, que quando o Dr. Walter construiu a casa dele ali, que ali foi morar com a sua família, não tinha muitas casas ali. Ali foi um chamariz, ali foi uma abertura para puxar para lá, porque o Paulo Amaral, o Santo Antônio, vieram depois. Ali da casa do Dr. Walter não tinha aquela praça, não tinha quadra, não tinha nada ali, tinha apenas a sequência que termina da avenida, da rua que terminava, da Zeca do Forte, que terminava na casa dele. Ali era o final mesmo. Ali era o final, eu frequentava lá. Aí descia a ladeira, ali era o final. O Paulo Amaral veio depois, que não existia. Exatamente. E ele, assim que ele construiu, quando a Cidade Nova já estava formatada, ou quase formatada, ele possibilitou que a empresa Pioneiro, de Zé Nelson e família, tivesse coletivo, que a cidade de Estância tivesse coletivo. Então, as pessoas diziam, mas vai criar um bairro... E fez uma rodoviária. Exatamente, vai criar um bairro tão distante de Estância, vai dar casa às pessoas começaram a construir de imediato
mas ele, pensando nisso também, ele promoveu, ele proporcionou, em parceria certamente com a empresa de Zé Nelson Pioneiro, para que Estância começasse a ter os primeiros coletivos. Foi o primeiro município de Sergipe a ter coletivo. Eu lembro que eu era adolescente e não passou um mês sem cobrar, não cobrar de ninguém. Quem quisesse para a Cidade Nova, uma forma de as pessoas visitarem a inovação de Estância. E eu tinha dias que eu ia 5, 6 vezes entrando no coletivo. Só para passear. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha que passear, ia com os colegas. E aí, doutor Walter, em 1976, elegeu-se prefeito, foi até 1982. Outro ponto importante, chega à cidade de Estância um médico, primeiro estagiário. Carlos Magno veio ser estagiário na cidade de Estância. Mas a gente, para Carlos Magno, que já é sequência política das ações de Walter Cardoso, eu queria voltar um pouco na Cidade Nova. Quando ele criou o bairro Cidade Nova, foi uma visão de futuro impressionante de povoar aquela região. E eu acho esse exemplo que ele deu, porque a gente sempre diz, se os políticos tivessem como obrigação colocar os filhos em escola pública, ou se os políticos tivessem como obrigação ter que usar o SUS seria melhor, o atendimento médico seria melhor, e as escolas públicas seriam melhores. Né? E ele deu esse exemplo. Se ele criou o bairro, que você imagina, o bairro Cidade Nova hoje é aquilo hoje, mas você imagina no passado, onde a casa dele, dali a casa dele, era mato para frente. Mato para frente, só tinha biriba. Não tinha Paulo Amaral, não tinha nada. Não tinha Santo Antônio. E ele foi morar no final do terreno. Não tinha a Rua Frei Damião, tinha o Santo Antônio, não tinha o Paulo Amaral. Ele foi morar no final do terreno que ele estava doando para estimular as pessoas a irem morar. Agora eu acho que também ele... Não tinha baixada. Agora, o bairro Cidade Nova também, durante muitos anos, foi considerado como um bairro marginal, né, de prostituição, de pessoas desocupadas e tudo. Isso pode ter sido consequência dessa abertura, onde veio pessoas até de outros estados para ocupar espaço, porque era de graça. Essa miscelânea de pessoas de todos os lugares, de pessoas que não tinham posses, inclusive, pode ter gerado essa situação de dificuldade de sobrevivência e até essa questão do ramo da prostituição. Qualquer crescimento imobiliário que promova o crescimento com mais pessoas traz alguns pontos negativos, qualquer que seja qualquer local. Então a Cidade Nova realmente passou por um período assim, graças a Deus, mudou muito. Totalmente. Onde tinham nada contra os bares, onde tinha bares ou centro de prostituição, casas de prostituição, hoje são igrejas, são grandes comércios. São lojas, são comércios. Então, mas a visão dele não foi essa, a visão dele foi exatamente proporcionar um crescimento. Hoje a Cidade Nova é bem maior do que várias cidades do estado de Sergipe. Então, voltando à política de Santi, ele candidatou-se a prefeito em 1978, por volta de 78. Deixa eu falar um pouquinho mais. Eu fiquei muito interessado nessa história da Cidade Nova, porque a visão dele foi é chamado de Cidade Nova, porque ele, na verdade, projetou uma cidade mesmo. Porque projetou esses espaços para moradia, projetou espaços para a igreja, projetou um mercado, um cemitério, uma rodoviária, então, para as escolas. Então, ele planejou 3 colégios, 3 escolas. Ele planejou uma cidade mesmo. Ele planejou, doutor, não é isso que eu estou dizendo, doutor Walter planejou uma cidade mesmo. Ainda mais, Santi, que Estância não tinha o bairro São Jorge, o bairro São Jorge era uma fazenda, certo? O bairro Bonfim só ia até o Alecrim, até a curva do Alecrim, até a primeira entrada do Alecrim. O bairro Santa Cruz sempre foi daquele estilo. Até o Alecrim era um povoado. O Alecrim era um povoado. As colônias eram reduzidíssimas. O Camaçari eu acho que não tinha também. O Camaçari eram poucas casas, não tinha calçamento, era à beira do rio, naquela época. Então, por isso que Cidade Nova, porque ele implantou uma cidade. O que é que se tem numa cidade? Casas, exatamente, residenciais, comerciais, religiosas, praças, escolas. E seu próprio cemitério. E o seu próprio cemitério. Então eu não sei quem foi o engenheiro, mas a ideia foi dele. E aí a Cidade Nova crescendo. Sim, uma caixa d'água, na altura lá na reta final. É verdade. Uma caixa d'água e ele proporcionando de forma gratuita, doando às pessoas. As pessoas tinham gente. Tem um campo de futebol também, né? Área do campo de futebol. Tinha tudo. E pessoas, porque não tinha esse projeto Minha Casa Minha Vida. Quem plantou essa situação favorável na cidade de Estância, de uma pessoa humilde começar a pensar em ter uma casa, como assim de Santi? As famílias grandes aqui em Estância, as pessoas queriam casar
E aí as pessoas, quando iam um casal, então sair de casa, não tinha essa ideia de como comprar uma casa. E ele doava o terreno e as pessoas começavam de forma humilde ali a construir. Do início as casas foram bem humildes, mas depois foram crescendo muito. Mas a gente percebe uma arquitetura semelhante nas casas. Então, para existir um projeto para as casas, né? Para não construir a casa do jeito que quisesse, porque nem os terrenos eram iguais para cada casa. Por isso que eu defendo que Estância tenha seu arquivo, por isso que eu defendo que tenha seu memorial e seu museu, porque a prefeitura tem muitos documentos que provam isso. Eu já recebi, eu já fiz uso capião na Cidade Nova e eu vi os documentos de 1900 e vai cacete lá, assinado por Dr. Walter, assinado por Joaquim Lopes, assinado pelo secretário de obras da época. E aí, voltando, Carlos Magno chega à cidade de Estância, um estagiário, aí depois formou-se, morou aqui na cidade de Estância, ainda não tinha filhos. Carlos Magno morou ali, perto da casa de Valdira, subindo aquela rua que era em frente à bodega Dona Zé Fita, ali perto da clínica de hemodiálise. Carlos Magno chegou aqui, tinha um Fiatzinho, Fiat 147. Uno, 147. Não, Uno não, Fiat 147, cor de cinza, novo, 28 anos. E Walter Cardoso disse, eu vou fazer Carlos Magno prefeito de Estância. E lançou Carlos Magno pelo PDS, com o número 17, prefeito da cidade de Estância, onde concorreu com João Batista, o João Batista MDB, e Valdo Silva também, PDS 2, e Walter Cardoso elegeu Carlos Magno. Foi uma novidade. A força política de Walter Cardoso, política e administrativa, era tão grande que elegeu um recém-chegado à cidade de Isso mais ou menos a que ano? Ele elegeu em 1982. Foi naquele tempo daquela malandragem da ditadura militar que o partido... Saiu a Arena... Era MDB e Arena. E aí tirou a Arena, criou-se o PDS. Mas o PDS poderia ter a Estância teve 3 candidatos. Pelo mesmo partido. Carlos Magno, teve Filadélfia também, que depois renunciou, aí teve Carlos Magno, Divaldo Silva, Pedro Marcelo foi o vice, era o vice dos 3, pelo PDS 1, PDS 2 e PDS 3, se Filadélfia tivesse continuado com a candidatura, e do outro lado, João Batista, MDB, que era oposição acirrada, uma oposição muito forte, que a cidade de Estância sempre teve. João Batista, Zé Carlos Teixeira, Leopoldo. Leopoldo era professor, um dos brilhantes oradores do estado de Sergipe, foi Leopoldo. É Leopoldo, né? Então... E foi nessa época que tinha Arena 1 e Arena 2, que eu chamei de malandragem do governo da ditadura militar. A Arena saiu... E entrou PDS. E tem PDS 1 PDS 2 também? Carlos Magno é PDS, exatamente. Ou seja, aí, porque só tinham, naquela época... Só para o povo entender, para ver a malandragem da ditadura militar. Para o governo militar manter o poder, o que ele fazia? O MDB era oposição. Era uma frente, onde todo mundo estava lá dentro. Né? E a Arena e o PDS, ou a Arena e PDS sucedeu, era do governo, representava o governo militar. Aí, para eles não perderem o governo, ele botava 2 candidatos do mesmo PDS. Ou 3 candidatos do mesmo PDS. E o que eles faziam? Somava o voto dos 3 para combater o da oposição. Foi o que aconteceu aqui em 1982. Como o cara ganha eleição para o governo? Exatamente. Em 1982, João Batista sozinho ganhou a eleição. João Batista sozinho ganhou a eleição, mas aí somou Carlos Magno. João Batista teve mais voto do que todo mundo. João Batista teve mais voto que Carlos Magno e do que Nivaldo Silva. Ele somou Nivaldo Silva. Ele seria o prefeito. Mas aí somando a regra de juntar 2 PDS, aí ele perdeu a eleição, mesmo tendo mais votos. Para Carlos Magno. Então, Carlos Magno tinha 29 ou 30 anos. Mas foi mais votado do PDS, no caso. Foi mais votado do que Nivaldo Silva. Pedro Marcelo foi o vice, que seria vice de qualquer jeito, que seria vice de Nivaldo Silva. Vice de dois. Exatamente. E se Filadélfia tivesse continuado com a candidatura, porque renunciou, retirou a candidatura, seria Pedro Marcelo do mesmo jeito. A Câmara editou essa estratégia na eleição de Sérgio da Larissa. Lembra que aquele vereador da Cidade Nova, o Sérgio Bezerra, ele foi vice das 2 chapas. Foi, mas aí perdeu porque houve recurso e por causa disso, porque o regimento não permite. Mas ele foi vice das 2 chapas. Foi, mas o regimento é silencioso. Na omissão, pegou-se a lei orgânica, o regimento da Câmara dos Deputados, que proíbe. Então, Carlos Magno elegeu-se prefeito. Com a soma de dois PDS. Soma 1982 e Dr. Walter, que já tinha sido deputado estadual. E foi interessante que a eleição
de 1982, eu tinha 13 anos, foi quando eu passei do primeiro comício da minha vida, 12 de novembro de 1982, nos Correios ali. A eleição foi onde instaurou-se o voto vinculado. Não tinha voto para presidente da República, votou-se era João Alves, aí era governador, deputado federal, que o mais votado nessa época foi Augusto Franco, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. E o voto era vinculado. Ou seja, você tem que votar em todos do mesmo partido. Do mesmo partido. Por isso que era o nome voto vinculado, uma chapa enorme. Voto vinculado. Então foi João Alves governador, no caso do que eu lembro do nosso pacote, João Alves governador, Augusto Franco deputado federal, Walter Cardoso saiu, doutor Roberto Bahia assumiu a prefeitura, doutor Carlos Magno prefeito, Walter Cardoso, e teve o senador, eu esqueci agora o nome do senador, não sei se foi Passos Portos, se eu não estou enganado, e os vereadores da cidade de Estância, que elegeu-se professor Vitinho. Tudo isso numa chapa só. Tudo isso numa chapa então, só. A candidatura a nível de Brasil e municipal era tudo igual. E exatamente, federal, não tinha presidente da República, né? Só não tinha presidente da República. Por isso não era Brasil, era estadual e municipal. Então por isso que o voto era voto vinculado. Se perder, e botava o nome lá, Bissanti, não era tal. Não era marcando um xizinho. Se perdesse um candidato, o voto não fosse de outro, digamos, do MDB, um vereador do MDB, o voto seria anulado para aquele porque vereador. Você escrevia o nome do candidato. De Santi, número tal. Você não botava o Carlos Magno, para prefeito. Só não marcava o xizinho não, do lado Para o vereador, tem que botar o nome e o número. Mas vinha descendo. Com Carlos Magno, prefeito, era difícil, o povo votava. E o povo votou. E aí Carlos Magno ganhou para prefeito da cidade de Estância. E eu vou deixar Carlos Magno de lado, porque se eu for falar de Carlos Magno também, é outra história muito bonita também. E aí, Dr. Walter, Carlos Magno, prefeito de Estância, e Dr. Walter foi um deputado estadual lá, que fez uma posição ferrenha a João Alves. Foi ele que levou uma balança para a Assembleia Legislativa e pesou o arroz, e viu que o arroz que era doado não tinha 1 quilo. Ele era determinado. O Dr. Walter era muito determinado. Agora, ele tinha uma paixão pela cidade de Estância, ele tinha um carinho pela cidade de Estância. Eu quero aqui saudar a dona Maria Júlia Penalva Costa, primeira dama por 2 vezes aqui na cidade de Estância. Uma companheira fiel, determinada também, verdadeira, dona Maria Júlia Penalva Costa. Meu abraço, dona Maria Júlia Penalva Costa. Sônia Penalva Costa, Maria, ex-prefeito de Capela. Exatamente. Sônia, Dr. Walter teve 6 filhos. Sônia, Marísia, Quinho, né? Joaquim, que a gente chama de Quinho, foi meu aluno. Júlio César Paparazzo, Valtinho, Walter Filho e Lara. São 6 filhos, se eu não estou enganado, desculpem-me aí se eu esqueci de algum. E aí, Dr. Walter, quando foi de Santi? Em 1988, houve um rompimento, em 1986. Sobre esse rompimento, que é para Cresce, vamos deixar para daqui a pouquinho, que o Valdivino está na linha, e eu estou com apoio cultural também, já na hora de entrar no ar, você vai contar que rompimento foi esse, que aconteceu em 1986. Valdivino, bom dia. Bom dia, secretário, bom dia, Israel. Parabéns, Israel, pela sua explanação pela aula, né? Na realidade, principalmente para aqueles que dizem que fez, que aconteceu, todo mundo fez por essa cidade. Todo mundo fez por essa cidade. Até meu pai, que era menor, contribuiu muito, todo mundo sabe disso. Mas o fato de ligar, só para contribuir com você, a Piriba, ali hoje tem uma barragem, foi o Dr. Walter que construiu para poder formar o SAI, foi aí que veio a caixa d'água. Eu estou dizendo isso porque você sabe, você é funcionário da prefeitura e sabe que um dos braços direitos de Dr. Walter, era o Valdir da Padaria. Eu ia falar sobre isso ainda, viu? Né? Você sabe muito disso. E outro fato relevante, uma pessoa que Dr. Walter nunca abandonou, nem o cidadão que eu vou falar agora nunca o abandonou, era o finado Cucurel, pai do nosso querido Edgar. Tocava violão. Era um homem que não saía da cola do Dr. Walter, e foi por isso que foi morar na cidade nova, porque tudo o Dr. Walter sabia. Que naquele tempo era assim, os políticos eram fortes, muito fortes. Mas também ainda contribuindo essa Arena 1 e Arena 2 de Santi,
eu não sei se a malandragem passa por aí, mas era porque houve um rompimento do grupo de Dr. Jorge, que eu talvez fosse falar agora, Dr. Jorge com o Dr. Walter, né? Com o grupo de Cabicina. E aí formou-se a Arena 1, Arena 2, né? Que Centro Siqueira formava o grupo de Dr. Jorge lá embaixo. Sempre foi de lá de baixo. Então, assim, formou-se esse grupo, e por aí Antônio Barreto, o pessoal dos Barretos quase todo, Misael sabe disso, deve saber disso, né? E aí formou-se esse Arena 1, Arena 2. Mas parabéns, Misael, parabéns mesmo pela sua aula, que é uma aula. Isso aí para quem é jovem na instância, que não conhece a história, e Dr. Walter era aquele homem visionário destemido, respeitado, porque era destemido. Dr. Walter não tinha negócio de papai, mamãe, quero isso, não. Era o que ele decidia e acabou. Eu, sinceramente, eu trabalhei com o Dr. Walter ainda e a gente não tinha muita conversa com ele, não. Tinha muita conversa com ele, não. A decisão está tomada, acabou, pronto. Só contribuindo, Misa, ainda você disse que não sabe quem foi o engenheiro, talvez eu tenho para mim que era João Carvalho de Arauá, que era sobrinho do Dr. Walter, chega a ser sobrinho ainda. Não sei se longe, mas é sobrinho ainda. João Carvalho que projetou a Orla do Abaís, que projetou a prefeitura, quando fez o prédio, lembra? Que projetou a Praça da Matriz, na primeira reforma, foi João Carvalho quem fez, né? Mas um abraço, Zé, parabéns, é uma aula, a instância precisa e merece isso, lembrar seus heróis antigos, isso é verdade. Ok, Um abraço. Obrigado, Valdivino. Depois o Misael responde também a você, Valdivino, depois do apoio cultural. E no telefone, Márcio de Itarati. Bom dia, Márcio. Bom dia de Santi, bom dia Misa, bom dia meu amigo Misa, bom dia Wanda, Eric, que Deus nos conceda de Santi muita saúde e muita paz nesse grande dia. De Santi, aí tá, né, como sempre, uma enciclopédia humana, como nosso amigo Misa. Aí tem uma mente gigante de elefante, que eu não sei como esse cara guarda tanta coisa nessa mente. Você pode ver que ele não está lendo nada. É uma memória, não é à toa que é professor, que o professor tem essas memórias. E lembrando ali na região ali, Rua Quidaban, Rua da Bahia, Rua Gravatá, Dr. Walter calçou aquilo tudo na época. Eu sempre morei ali, eu vim morar ali na Rua Quidaban, eu tinha 7 para 8 anos de idade. E ele calçou aquilo tudo ali, era sentado no meio-fio, com a bolsa de bolachão debaixo do braço, comendo, assistindo os caras pregando os paralelepípedos na rua. Rapaz, aquilo era de uma grande... Isso ficou marcado na minha memória, que eu não esqueço nunca disso. Okay. Ele sentava no meio-fio, pegava um pacote de bolachão lá na padaria do seu Valdir, o pai de Valdivinho, e ficava lá sentado aí, meu filho, isso aqui vai ficar bom, né? Me perguntando, ele vai, doutor, vai ficar bom, quero uma lama danada. Era um prefeito do povo, né? Era um político povão mesmo, ele era carregado nos braços pelos marchantes da feira, ali, aquele povo do conjunto Piauitinga, aquele povo ali do conjunto de Valdo Silva mesmo, ele era muito querido pelo povo mesmo, pela classe pobre, que ele era humilde demais, doutor Walter. Ok. E agradecer sempre pela existência dele, que foi ele que fez aquele calçamento ali, que está precisando agora ser asfaltado, aquela região ali. Um abraço, Misa. Querido. Obrigado pela sua participação. Misa, um abração do seu amigão aí. Obrigado pela sua participação, Márcio. Da outra linha tem o João de Santos. João de Santos, bom dia. Bom dia, do Santi. Bom dia, entrevistado Misael Dantas. Acordar de Santi, estar trabalhando e ouvir seu programa, e principalmente quando você traz entrevistados do quilate de Misael, professor, advogado, um vereador que representa a instância, pena que não ganhou para deputado estadual, que aí sim a instância teria um representante à sua altura. Concordo. Mas tem as próximas, a gente fica feliz por isso. Infelizmente, parabenizar por tudo isso, infelizmente a gente acorda também com notícias ruins. Quando os senadores dão o aval para que o STF tenha um ditador, tenha uma pessoa do atraso, tenha uma pessoa que não representa a sociedade, e sim
o que representa o governo que está lá, que não vai trazer nada para a sociedade, um ditador, né? Caiu o país se afundando cada vez mais, o déficit esse ano vai lá para cima, entendeu? Infelizmente, Misael, a gente está num país de uma ditadura, e vai ter mais ditadura ainda, que eles querem regulamentar as mídias sociais, para que as pessoas falem apenas o que eles querem ouvir, que é a favor deles. Misael, Deus abençoe, parabéns, Vicente, muito obrigado mais uma vez. Bom dia, João, obrigado pela sua participação. Tem mais alguém na linha? Voltando ao Misael, Valdivino, obrigado pelas informações. Realmente, seu Valdir da padaria, que teve uma padaria ali no fundo do Banese, teve uma padaria ali na Rodinha, né, no Aquidaban. Realmente, seu Valdir tem uma participação muito forte ao lado de Dr. Walter, mas também junto à Lira Carlos Gomes, junto ao Comércio de Estância. São pessoas de Santé que Estância não pode esquecer. Por isso que eu faço questão de trazer para os microfones. Lhe agradeço pela abertura que você dá, lhe agradeço as pessoas que estão ouvindo. Esses homens, essas mulheres que fizeram tanto pela cidade de Estância, que não podem ficar no esquecimento. Se eu fosse aqui elencar, se eu fosse falar, por exemplo, de Tarati, do desportista, do jogador Tarati, pai do meu grande amigo Márcio. Se eu fosse falar de outras pessoas aqui, então nós não podemos esquecer essas pessoas que fizeram tanto pela cidade de Estância. Não necessariamente só os políticos, só os administradores, mas muitas pessoas fizeram por Estância, e eu gosto de estudar sobre as pessoas, é como o Márcio disse, eu estudo e gravo, eu não estou com papel nenhum aqui, nem com caneta nenhum, nem com script aqui não, eu venho e falo porque eu estudo a vida dessas pessoas e eu tenho consideração. Eu tive a honra de trabalhar em 1989 no gabinete de Dr. Walter. Mas isso é seu rompimento? Sim, aí vamos lá. Então, rompimento primeiro. Carlos Magno, prefeito, e quando foi em 1980, Carlos Magno foi de 83 a 88, então houve um afastamento político entre os dois, e Nivaldo Silva ia ser candidato a prefeito, foi candidato a prefeito da cidade de Estância, com o apoio do grupo de Carlos Magno. Eu sempre fiz parte do grupo de Carlos Magno. Eu comecei a trabalhar na prefeitura com Carlos Magno em 86, 87 eu já fui servidor do município de Estância. E aí houve uma junção, uma aproximação de Carlos Magno com o grupo de Nivaldo Silva. Mas Dr. Walter disse ao povo de Estância, lançou-se também pré-candidato. Naquela época não tinha essa frescura, tem que dizer que é pré, tem que dizer, não, é candidato. Lançou-se candidato a prefeito de Estância. E eis que, professor Zeno aqui, meu professor, e eis que, por causa de um vice de Santi, todos que estão me ouvindo, por causa de uma briga, um desacordo em razão do vice-prefeito, Carlos Magno queria Dr. Jackson Guimarães, vice-prefeito, que era filho, nós fundamos o PL aqui na cidade de Estância, e queria que fosse Dr. Jackson Guimarães. E o grupo de Nivaldo Silva, do empresário Nivaldo Silva, queria Raimundo Neto, filho de Leopoldo, que era MDB. E aí Nivaldo Silva PFL e no MDB. Quando foi no dia da convenção, 1988, a convenção foi em junho de 88, estávamos na casa de Carlos Magno, eu estava lá, adolescente, estava Manu, meu irmão, meu sogro Tom Barreto, Raimundo Seixas, Bibi, Tonho Pastel e outras pessoas, a Lizzie e outras pessoas. E aí seu Renato Silva chegou, disse que é Carlos Magno, e nós esperando Nivaldo Silva chegar, mas um impasse do vice, porque Carlos Magno, o grupo Carlos Magno não queria, e é isso que eu já expliquei. E seu Renato se lembra com detalhe, um domingo de manhã, por volta das 9 horas, chegou seu Renato Silva e disse, Carlos Magno, faça favor, vamos aqui dentro. Foi lá, conversou com o Carlos Magno. Quando o Carlos Magno desceu, o seu Renato Silva se despediu da gente. Pessoal, até logo, Carlos Magno disse, nós não vamos mais apoiar o Nivaldo Silva, vamos apoiar o Dr. Walter Cardoso. E aí, seu Alizi, Bibi, Tonho Barreto, meu sogro, e eu não sei porque eu fui, mas tudo eu estava no meio. E aí, Dr. Carlos Magno disse, vão à casa de Walter Cardoso
e traga Walter Cardoso aqui. Nós vamos apoiar o Dr. Walter. 1988, isso. E eu entrei no carro e fui. Dr. Walter morava onde hoje é o supermercado Bombom, vizinho ao seu Valdomiro. Na esquina tinha uma loja, seu Valdomiro, que vendia sapato e vendia relógio. Seu Valdomiro, da loja. Nós chegamos lá, eu lembro que eu entrei lá e Dr. Walter estava deitado numa rede, descansando, e a Lizinha entrou e disse: Walter, falava bem assim, a Lizinha: Walter, vamos, rapaz. Carlos Magno mandou ele chamar. Dr. Walter, se eu me chamar, por quê? Vamos. E o Dr. Walter meteu o pé no sapato sem meia, vestiu uma calça lá, uma camisa lá, e nós fomos para a casa do Dr. Walter. Já não fomos para a casa de Valdo Silva, já fomos para o SESI, porque a convenção foi no SESI, onde Dona Cordélia... Esse era o dia da convenção. Era, no dia da convenção. A convenção foi no SESI. E nós, sagrou-se lá, né, consagrou-se lá, Walter Cardoso, candidato a prefeito, apoiado pelo grupo de Carlos Magno, Jackson Guimarães, Dr. Jackson Guimarães, indicado pelo PL, vice-prefeito. Foi quando Manu, meu irmão, foi candidato a primeira vez, Tony Barreto, Bibi, Raimundo Seixas, esses vereadores foram eleitos. E aí fomos para a campanha. Ivan Leite, candidato pela primeira vez pelo PDC, se eu não estou enganado, pelo PDC, Ivan Leite, candidato a prefeito, pela primeira vez, bem novo, recém-chegado em instância. Nivaldo Silva, candidato, já tinha perdido a eleição para Carlos Magno, candidato a prefeito, fez a parceria com Raimundo Neto, filho de Leopoldo, candidato a vice, e Dr. Walter, apoiado pelo grupo Carlos Magno, candidato a prefeito com o Dr. Jackson Guimarães. E eis de Santi que a campanha começou e entramos na campanha, arregaçamos as mangas, e na apuração, a apuração demorava muito. A apuração foi no fórum onde hoje é a Câmara Municipal de Estância, e começamos a apuração, 4 dias de apuração, não era isso, Zé, não? Muito tempo, porque era voto por voto, e eu lá também no meio, apurando o voto, participando, que mandou meu irmão candidato. Na época, Tony Barreto não era meu sogro ainda, eu não namorava com a Rosana ainda, e aí contando o voto, apurando o voto, e sobe, desce 3 dias. Aí, primeira noite, Ivan Leite, prefeito. Segunda noite, porque ia dormir, né? Ia dormir, voltava 4 dias. Começar no outro dia. E aí, último momento de votação, vamos abrir as urnas da Cidade Nova. Pronto, acabou a eleição. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, no último dia. Até aí, Ivan Leite estava eleito. Nesse segundo dia era Nivaldo Silva. Primeiro dia, Ivan Leite estava eleito. No segundo dia, Cada um Nivaldo do Silva. prefeito um livro. No terceiro, vamos abrir essa nova, hein? Exatamente. O vice-prefeito de Ivan Leite era seu Pedro Barreto Siqueira, né? Está dizendo? Pedro Barreto Siqueira, seu Pedro Barreto Siqueira. E aí, quando abriu a primeira, eu lembro, detalhe aqui, umas 9 horas, por volta entre 9 e 10 horas, vamos abrir as urnas. Agora as urnas da Cidade Nova. Quando abriu a primeira urna da Cidade Nova, lembro com detalhe, Dr. Walter Cardoso, 147 votos. O segundo, que eu não lembro agora, cerca de 30 e poucos votos. O terceiro, cerca de 20 e poucos votos. Quando abriu a segunda urna, quando abriu a terceira, foi abrindo as urnas, o Dr. Walter disparou. E aí, meia-noite, nós fizemos uma carreata aqui na cidade de Estância. Dr. Walter, prefeito de Estância pela segunda vez, abraçado pelo povo, foi emocionante. Quem estava lá, Dona Júlia Penalva estava lá, deve lembrar Falando bem. Nisso, um abraço para a Dona Júlia. Deve lembrar bem, as pessoas que estavam lá, alguém que está me ouvindo, que estava naquele dia, porque eu estava naquele dia. Nós entramos na Cidade Nova por volta entre mais ou menos meia-noite de Santi, todos que estão vendo esse programa. E eu estou falando bem lento assim porque foi um momento emocionante. Zeno testemunhou isso tudo, né? Foi um momento emocionante. Quando a carreata chegou, porque o Dr. Walter saiu e disse: eu quero começar a comemoração no bairro Cidade Nova. Nós descemos para o bairro Cidade Nova. Quando o Dr. Walter entrou no bairro Cidade Nova, meia-noite, estava acordada esperando o Dr. Walter. Chega a ficar... Pô, estou arrepiado, realmente eu estou... Porque eu lembro com um detalhe. Eu ia no segundo carro, Dr. Walter na frente numa caminhonete, mais Carlos Magno, mais Dona Júlia, mais Deise, os vereadores eleitos, e eu estava no segundo carro. Inclusive eu estava no carro de Carlos Magno. Carlos Magno tinha um Monza marrom, e eu estava no carro de Carlos Magno. E eu ia no segundo carro. Eu sempre presente, né? E aí de Santi,
quem está ouvindo esse programa. O que será que aconteceu? Deixa eu colocar a Luísa, que está no telefone, um tempo que esqueci dela aqui, Maria Luísa, que está aqui no telefone. Depois você diz o que aconteceu quando você chegou na Cidade Nova no carro Monza de Carlos Magno, no Monza. Luísa, bom dia. Bom dia. Dá os parabéns a Misael por essa história. Eu também, a minha família Albuquerque faz parte dessa história de Walter Cardoso, principalmente meu pai, Pitácio Alonso de Albuquerque, que era conhecido como Pato Rouco, trabalhava na fazenda dele. Inclusive, o caminhão que ele trabalhava era que fazia os comícios, né, meu pai. E minha mãe trabalhava na creche do Casulo, e a diretora era Lucila, chamada Lucila Lu. Eu agradeço muito, ele era muito bom mesmo, viu, Walter Cardoso. Ok. Viu? Obrigado e agradeço. Obrigado a você. Cidade Nova. Filho Pato Rouco era taxista em instância, trabalhou na gestão. E Dona Lucila era diretora da creche e morava ali onde é o Jet Lazy. Dona Lucila morava ali, ela e o irmão dela, tocava piano. Então, em frente à Lira, Carlos Gomes. Então, de Santo, quando nós entramos... Na Cidade Nova, você no quase carro para encerrar, quando nós entramos, meia-noite, Cidade Nova, hein, Dona Júlia Penalva Costa, Dona Maria Júlia, Cidade Nova estava acordada. O povo gritava, o povo chorava, o povo numa alegria impressionante, dizendo assim: Doutor Walter, nós estamos lhe agradecendo porque nós temos uma casa por causa de você. O povo chorava, o povo se abraçava, era impressionante. E aí, eis que Dr. Walter foi prefeito pela segunda vez, muito determinado, e fez o quê? Criou o Conjunto Santo Antônio no seu segundo mandato e abriu... Aumentou a Cidade Nova. E o Paulo Amaral abriu a avenida, porque ele era visionário, abriu a avenida. Perceba que o Conjunto Paulo Amaral desce lá de onde o Dr. Walter morou, desce aquela ladeira e abre uma avenida, e a avenida sai na BR. Exatamente. Ele era tão visionário que tudo que ele fazia como uma avenida. E aí Dr. Walter criou o bairro, o Santo Antônio, com a escola que agora hoje é Núbia, mas era Celina Nascimento Montalvão, que eu trabalhei, fui professor nessa escola. E ele fez o quê? Ele fez uma igreja. E o Paulo Amaral, e aí começou novamente o seu segundo mandato, mas aí com 67 anos, se eu não estou enganado, em 13 de dezembro de 2001, lamentavelmente, Dr. Walter partiu para a eternidade, deixando essa história bonita. Quero ver esse Dr. Walter. Dr. Jackson Guimarães. Dr. Jackson Guimarães. E Dr. Walter partiu para a eternidade, deixando essa história bonita, registrando o amor por Estância, deixando esse querido bairro Cidade Nova, que hoje é uma cidade realmente, um político visionário, um político empreendedor, um político que fez muito pela cidade de Estância. E eu registro aqui que eu tive a honra de, por um período de 6 meses, trabalhar no gabinete. Dona Ana Aquino era chefe de gabinete, Anselmo trabalhava assessor Dona Ana Aquino, e comecei trabalhando com Carlos Magno, em 87, e em 89 eu trabalhei no gabinete de Dr. Walter, ainda adolescente, trabalhei no gabinete de Dr. Walter Cardoso, que para mim foi um aprendizado muito, muito. Ele dizia assim: ô menino, deixa eu ver esse menino aí, Misael, né? Dr. Walter me chamava de menino, mas ele dizia: deixa a porta do meu gabinete aberto. Batia a porta e entrava, atendia as pessoas, sim, era sim, não era não. Então eu quero aqui a família de Dr. Walter, obrigado por me permitir dar essa entrevista e fazer esse registro aqui. Deixa eu atender uma pessoa querida também, que é uma mulher que tem uma visão de mundo muito bonita, eu gosto dela, da forma dela pensar, muito participativa, que é a minha querida Selma do Sonho do Leste. Ela está ligando. Selma do Sonho do Leste, bom dia. Bom dia, amigo de Santinho, bom dia, Wanda, bom dia a todos os seus ouvintes, bom dia, vereador e professor Misael Dantas. Só colocar um lembrete para doutor Misael a respeito de Dona Lina, né, que fez parte de toda essa política, da velha guarda da política da nossa cidade. Mãe Lina trabalhou na campanha de Dr. Walter, com Carlos Magno, com Nivaldo Silva, com toda essa velha guarda. E tenho certeza que ela estava presente nessa vibração aí, professor Misael Dantas. Só isso, um abraço a todos. Era uma grande conselheira, a verdade é essa. Todos eles
iam e buscavam algum conselho, alguma dica à mãe Lina do Conjunto Piauitinga. Um cheiro a todos. Obrigado. Selma de São João do Leste. Realmente, Dona Lina, quando eu comecei a trabalhar na gestão de Carlos Magno, em 86, Dona Lina era presente. Uma líder, uma grande líder comunitária, Dona Lina, e eu quero aqui registrar minha gratidão a Selma de São João do Leste. De Santi, posso terminar? Não. Deixa eu colocar aqui, o Washington e o Cardozinho estão na linha também. Washington, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos Santi. Bom dia, Isa. Acho que o assunto hoje merece que a gente ultrapasse um pouquinho, porque fala de um vulto histórico importante da cidade. Os ouvintes querem participar. Eu acho que, como não tem programa na sequência, é só música, eu acho que a emissora Zena, diretor artístico, me permite um pouquinho, né? Pronto, tá permitido. Meu professor Zena. Pois não, Washington. Além eu gostaria de contribuindo nessa aula aí do nosso amigo Israel. Contribuir não, eu sou um exemplo. Seu celular está com som ruim, viu? Melhora aí a posição do celular, tá um som esquisito. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Melhorou, Santi? Agora, melhorou. Bem, então, dentro da história que Misa tão bem está contando aí, eu vivi um pouco também da história, porque meu pai trabalhou com o Walter, com o Dr. Walter, eu toda essa história, e Misa contando com detalhes, eu estava revivendo momentos. Mas um me chamou a atenção, que foi, voltando um pouco, Misael, a questão no dia da convenção. Meu pai trabalhava, se eu não me engano, não, tenho certeza, para Nivaldo, e nós estávamos com o carro de som, e existia, Misael pode até complementar mais, aquela questão de quem era o vice. E ali, num dado momento, todo mundo achava que Walter ia apoiar Nivaldo. E aí teve a convenção estava de volta acontecendo ali na Lira Carlos Gomes. Começou e nada, daqui a pouco destaque, Israel contou agora outra história, né, que foi quando foram para a convenção de Carlos Magno e aí se consolidou, ou seja, são fatos pitorescos da política de distância, mas também contando um outro fato de Walter, que era um político muito forte, muito influente, ele também muito pavio curto, né? Tem casos que aconteceram aqui, né, quando ele pegou um bocado de amigos, digamos assim, e foi lá para enfrentar os amigos lá embaixo a respeito de uma praça lá na Santa Cruz. E outra coisa também que me lembro muito bem, e aí sim, foi quando o centro administrativo, a prefeitura, estava sendo construído o prédio novo, né, que é aquele segundo anexo do Paço Municipal, na reforma, e a prefeitura passou um bom tempo lá onde era aquele prédio que hoje não existe mais, que era o SEAD. E Walter Cardoso atendia o povo sentado numa daquelas bancas, né, sentado lá mesmo, que era concreto e tal, era ali que ele atendia o povo. Então, quem quisesse falar com ele, secretário assinar documento, ele estava lá, às vezes sentado, despojado, mas sempre solícito a atender o povo. São histórias que devem ser contadas, lembradas, e eu estou aqui, inclusive, ao lado de um dos nossos amigos que está agora rindo, agora, que é o Julião, que está aqui bem, o filho, que está encantado ouvindo a história aqui, ele veio para perto do rádio, viu, Santi? Dizer a mina que ele está aqui do lado, ouvindo atentamente a história, e acredito que super feliz, só vocês para verem aquele sorriso do grande Júlio Paparazzo. Okay. Tá bom, Santi? Um abraço, Um abraço e uma boa entrevista. Na minha linha aqui está o Cardozinho, aqui na minha linha. Cardozinho, bom dia. Bom dia, grande amigo aí, bom dia a todos que estão estaciando, e em especial as pessoas que estão no estúdio. Sempre bom ter a oportunidade de ter mais uma aula da nossa história moderna, nossa história contemporânea. Eu tive o prazer, a grande alegria com a associação, que é aluno em sala de aula mesmo, do professor Misael, e desde sempre aprendo muito com ele. Sempre quando ele vai dar uma entrevista, alguma palestra, que eu tenho a oportunidade, eu presto bastante atenção, porque eu sei que vai destilar muito conhecimento, muita informação aí importante e que faz a gente conhecer um pouco mais da nossa cidade, das nossas personalidades, das nossas autoridades. Muito boa a entrevista, e obrigado por mais essa contribuição de conhecimento da nossa estado.
Era só isso, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado, tá aberto aqui? Não. Abre o microfone, Misael. Tem mais alguém na linha? Obrigado, começar com o Cardozinho. Obrigado, Cardozinho, pela sua participação. Tem um fato interessante, Cardozinho. Quando eu fui dar aula no Colégio Sagrado Coração de Jesus, a primeira turma que eu peguei foi de Cardozinho à tarde, primeira aula. E eu lembro com detalhe, na hora que eu entrei na sala, Cardozinho sentado na terceira fila, sentado aguardando o professor, já começou com as perguntas meio polêmicas, né, Cardozinho? Agora, muito inteligente, muito determinado. Eu tenho a alegria de dizer que fui seu professor e sou seu amigo. O Washington, o pai dele. Se nós fôssemos aqui abrir leques, teríamos falado agora de Sivaldo é uma outra história que eu quero que um dia alguém venha contar agora. Exatamente. Eu gosto da pessoa, Washington, mas para contar a história de Sivaldo, acho que Zeno também é uma pessoa. Exatamente. Né? Então, o Washington e outra coisa que eu estava esquecendo, por isso que é bom as pessoas participarem. O anexo do prédio, do Paço Municipal, foi Dr. Walter quem construiu. Aquele anexo. Exatamente, aquele anexo. Comprou uma casa, desapropriou a casa ao lado, a casa vizinha, e construiu aquela grandiosidade daquele anexo. Do lado do prédio. Exatamente, foi Dr. Walter. Aquela parte moderna. Foi Dr. Walter. Isso. Tem o Luz Neto aqui. Um minuto para o Luz Neto cada hora, viu, Luz Neto? Bom dia. Eita, não vai dar não, mas vai dar. Bom dia a todos. Já abraçou a todos o nome de Misael Dantas mesmo e já parabenizar o Misael por essa aula de história, né, de uma pessoa tão querida. Mas antes de mais nada, eu só quero te deixar assim, um abraço para Cardozinho e dizer que Misael está certo. O cara é inteligente. Quando a gente chegou lá na praça iluminada, aqui agora na última terça-feira, ele foi o primeiro da entrevista e eu fui a segunda, viu? Mas fala de Walter Cardoso, disse assim, dizer que minha mãe, né, que hoje está em Paraná, Misael, ela colocou o nome de Walter, meu irmão, que já comprou 2 propriedades aqui, e é lá e cá agora, colocou o nome de Walter em homenagem ao Dr. Walter Cardoso. Então eu quero aqui parabenizar tudo que Misael já falou e tudo que foi acontecido na Baía Walter Cardoso Costa e também nossa querida cidade de Estância. Então, parabéns. E dizer de Santinho, eu quero ser solidária à família de Leilson e também de Midinho, Zé Raimundo, aqui no bairro Bonfim, nós ontem. Luz Neto, fui fazer uma coisa aqui, pensei que você estava no meu. Liga de novo, Luz Neto, por favor, que eu pensei que... Corta aí. Enquanto o Luzinete volta... Deixa eu explicar. Viu, Luz Neto, eu fui fazer uma coisa aqui e acabei desligando sua ligação, mas ligue de volta, pois não. Eu quero agradecer a participação de Luzinete, agradecer, de Santi, pela credibilidade. Você abriu os microfones de um programa tão bom quanto esse, e é uma responsabilidade muito grande, sua e minha, porque, como o Márcio disse, eu não fico com papel, com script, com caneta, eu trago minha palestra mediante a consideração que eu tenho às pessoas. Dizer à família do Dr. Walter, reiterando aqui a dona Júlia, a Quinho, a Julião, a Valtinho, a Sônia, a Marísia, a Lara, da minha alegria de poder estar aqui nesta bancada, de estar ao microfone da Marazu FM, fazendo um relato que para mim me engrandece muito. E dizer que... Ligou de novo para agradecer. Obrigado, dona Júlia. Eu vou aí da casa da senhora e dar um abraço, viu? Muito obrigado. Tem mais gente? Luzinete, agora ficou 30 segundos ainda, faltando para você. 30 segundos eu termino. Dona Júlia, um grande abraço, parabéns pelo esposo que a senhora teve. Mas isso assim, Zé Raimundo e Leilson, né, e a família toda, ficamos muito tristes ontem no bairro Bonfim. Eu quero ser solidária com essa pessoa. E Zé Raimundo quer lhe conhecer, que no sepultamento você foi citado, e também a Elza, lá do Santa Cruz, você chegou da clínica há poucos minutos. Eu estou devendo esse mundo de visita, e ela quer te conhecer, disse assim, e disse que se tem um programa de abertura que vale 10, é a Marazu FM, obrigado. Jornalisticamente falando. Um abraço, Misael, parabéns, que Deus continue, porque isso é de Deus, isso é para Deus. Deus continue, Misael, na sua vida, em nome de Jesus. Ô, Luzinete, eu vou fazer uma proposta a você. Você quer uma doceira de mão cheia, ter um doce de leite maravilhoso? Doce de leite deu bom. Eu dizendo, não sabia. Então, marque um dia na sua casa,
todo mundo. Com todo mundo, que esse povo todo que quer me conhecer. Que aí eu vou lá com o Anda, a gente Come bate o doce. papo, come doce de leite, tudo, e bate o papo. Marca um dia que eu vou com o maior prazer. Luzinete, Tá eu bom? ainda mando o queijo pra combinar com o doce, viu? Pronto, Vicente, esse Pronto. dia vai ser o primeiro sábado do ano novo. Pronto, primeiro sábado novo. O primeiro sábado, eu vou agendar. E tem aqui na minha praça linda. Pronto, tá marcado. Reconstruída por Gil Sandrado. Pronto. É aqui que vai ser Pronto. a festa. Convido Uma praça que pra todo toda a dia, comunidade. todo dia você me apresenta 3, 4 nomes de pessoas que E me lembre do conhecem. queijo, viu? Pode mandar o queijo, viu, Luzinete? Valeu, Israel. Um abraço, Luzinete. E parabéns à família de Dr. Walter Cardoso, e parabéns à cidade de Estância por ter tido um político tão visionário, por ter tido um político, um gestor, dentre outros, claro. Estou aqui porque eu estou falando sobre o Walter Cardoso, um político que engrandeceu muito a cidade de Estância. Parabéns à família, parabéns à Estância, muito obrigado por essa oportunidade.